Graça e paz, igreja. Hoje, 39º dia, penúltimo dia em Santa Convocação e antepenúltima mensagem. E nós estamos na nossa 32ª Santa Convocação, que começou no dia 23 de agosto. E amanhã, se Deus nos permitir, realizaremos o encerramento desta Santa Convocação, mas não conseguimos eliminar o sermão que começou em Mateus capítulo 5. E essa é a terceira parte deste sermão. A princípio, conversei com a Ludmila para que nós esgotássemos o assunto na Santa Convocação, que termina amanhã. Mas nós viemos dissecando este sermão tão maravilhoso, texto esse, que é o mais pregado em todo o mundo. E isso é importante porque é o ensino de Jesus. É Jesus trazendo as normativas orientativas para que os seus seguidores atentem para aquilo que é perfeito, para aquilo que é bom, para aquilo que traz proveito e que dá resultado. Então o Senhor lhe orienta de uma forma a nós entendermos. Então eu aconselho a igreja a sempre estar relendo o Sermão do Monte. Nós não esgotaremos jamais tudo o que está aqui nas palavras de Jesus Cristo. Nós precisamos ainda melhorar a nossa conduta, melhorar a nossa fé, melhorar o nosso amor, melhorar o nosso perdão. Enfim, Deus, através da sua mensagem, por intermédio de Jesus Cristo, ele falou-nos acerca das coisas que ele aprova e desaprova. Você pode pertencer a qualquer denominação, seja ela tradicional, seja ela ortodoxa, seja ela pentecostal ou neopentecostal. Este é o Salvador do mundo, o Criador de todas as coisas, aquele que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então é ele que está orientando. E isso é tremendo, nós sabermos mais de Jesus, sabermos mais do seu ensino, da sua vontade, do seu querer, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua salvação e do seu perdão e da vida eterna que ganhamos nele. Então é necessário que você esteja sempre estudando o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mas nós temos um tema, e o nosso tema é Aprendendo de Jesus. E a nossa divisa que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Ó servos do Altíssimo, nós hoje vamos estar vendo a segunda parte da mensagem que começamos ontem, e estava no versículo 7 e 8, e hoje nós vamos do 9 ao 11. Então, Mateus, capítulo 7, dos versos 9 ao 11. E aqui, amados de Jesus Cristo, cabe muito bem dois temas, ou subtemas do que falávamos ontem: amor perfeito e amor incondicional. Como é incondicional e perfeito, porque Deus é perfeito em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que fez,
em tudo aquilo que ele é e em tudo aquilo que ele fará. Então, nós vamos estar vendo agora estes 3 versículos que diz o seguinte: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Oremos. Pai bendito, querido, eterno, bondoso, eu agradeço ao Senhor por ter sido cuidado pelo Senhor, não só nesses 39 dias, mas em todos os dias da minha vida, protegido, sustentado, amparado, animado, fortalecido, perdoado, abençoado. E eu quero agradecer ao Senhor, e me perdoe, Senhor Deus, por não te agradecer conforme o Senhor merece, porque cada um de nós temos uma formação, temos uma criação, temos uma natureza, e então, Senhor Deus, há pessoas que são bem melhores do que eu, bem melhores do que nós, que sabem agradecer muito melhor do que agradecemos. Mas, Senhor Deus, não vai pelas palavras, mas sim pelo sentimento, e sabes o quanto eu sou grato ao Senhor, o quanto somos gratos ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Eu posso lhe dizer em alto e bom som que valeu a pena ser cuidado, ser protegido, ser orientado, receber do Senhor livramentos, ser corrigido pelo Senhor e também, Senhor Deus, ser abençoado com as tuas palavras, com os teus ensinos, com a tua lei, com os teus estatutos. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, e por todas as pessoas do Senhor que ao longo da minha existência passaram pela minha vida e tanto me ensinaram, umas com palavras, outras com ações e com atitudes. As que mais me ensinaram foram aquelas que testemunharam do seu amor, da sua palavra e viveram para o teu louvor. Eu te agradeço por ter crescido vendo homens e mulheres, crianças, juniores, adolescentes e jovens que pertenceram, que pertencem ao Senhor e que tanto me influenciaram para o bem. Eu sou grato porque o Senhor Deus me cercou de gente preciosa e graças ao testemunho dessas pessoas cheguei até aqui. Graças ao teu amor cheguei até aqui. Graças à tua misericórdia cheguei até aqui. Graças à tua ajuda chegamos até aqui. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Louvado seja o teu nome. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Ô amados do Senhor Jesus Cristo, aqui é uma palavra endereçada a um grupo de pessoas, e como os judeus têm a vertente de tratar com o homem e faz uma certa reserva, eu não vou nem usar discriminação com as mulheres, e aí o Senhor Jesus Cristo, como sabe da tradição judaica, fala aos homens, não está falando a todos eles, mas aqueles que exercem, têm a paternidade de atender ao seu filho. E a condição de que cada um tem, mesmo não sendo alguma pessoa de bom caráter, é pessoa que, para os filhos,
dão coisas boas. E ele começa: qual é o homem que dentre vós que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra? Aos filhos que ouvem esta palavra de Jesus Cristo, imediatamente a chavinha da memória e da lembrança ela passa a trabalhar. E aí você começa a pensar no tempo da sua razão, da sua compreensão e mesmo pelo caráter que o pai tem, vai chegar à conclusão de que é, de fato, o nosso pai tem nos alimentado. Muitas vezes o pai não tem uma condição de abastança, mas faz de tudo para que os filhos tenham o que comer. E nem que se for o mínimo. Então, amados de Jesus Cristo, esta é uma palavra endereçada a todos, ao pai, à mãe, aos filhos, que de fato recebe, salvo por problemas psicológicos e mentais, alguma pessoa que não tenha sua razão e aí faça de uma outra forma. Mas aí são exceções, são casos raros. Mas na maioria, que é a normalidade, o pai, ele tem prazer em trabalhar e trazer o sustento para os seus filhos. Alguém aqui já teve pai que pediu pão e ele deu pedra? Eu creio que não, eu nunca vi isso. Pode ser até que haja algum caso ou outro que isso aconteceu. Mas, em via de regra, se você pediu, deve ser um negócio ruim, porque um pai de família, ele sai da sua casa de madrugada, porque na sua casa não tinha nada para comer, e o seu filho quer se alimentar. E dormir sem comer e dormir com fome é algo terrível. Aí ele vai bater a porta deste amigo e insiste para ser atendido porque o filho está com fome. E até Jesus usa desse mecanismo ilustrativo para trazer uma mensagem. Então, os pais fazem, eu posso usar aqui uma terminologia muito antiga, das tripas ao coração para poder trazer o sustento para casa. Não é assim, Davi? Não é desse jeito que a gente faz? A gente trabalha para manter a família. E é tão gostoso quando a gente supre as necessidades dos nossos filhos. Na maioria, e a maioria assustadora aqui. E aí ele continua, e lhe pedindo peixe, lhe dará uma serpente. Eu creio que isso é quase que impossível. Um pai, legítimo ou ilegítimo, e muitos pais são pais adotivos, e que os filhos são filhos do coração. Mas mesmo estes, eu duvido que ele vai querer contrariar sua esposa maltratando o seu filho. Então, seja lá por esse motivo ou por um outro motivo qualquer, é muito natural dar o que se pede. Então, vou usar um relato familiar. Eu tenho uma neta de 1 ano e 2 meses, e quando vai ao mercado e chega nas gôndolas onde tem as uvas, eles têm problema, tem que ir já pegando já para trazer uva. Ela já sabe aquilo que é uva e ele compra as coisas para os filhos
Ele diz: pai, eu não deixo faltar nada para os meus filhos. Então tem até um lugar onde ele armazena essas coisas para os filhos. Primeiro vai para suprir a necessidade dos filhos e dá o que os filhos gostam. É muito natural a gente ir no mercado e primeiro buscar os que os filhos querem. E aí, quando as crianças elas são pequenas, elas têm as suas vontades, os seus desejos e as suas preferências. Então a gente vê só, se você vai com o filho lá no mercado, ele vai jogando o que ele quer dentro. E aí a gente, de acordo com a nossa possibilidade, a gente, ó, isso aqui, papai, ele não pode, isso aqui, mas sempre procurando atender a necessidade do filho. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele enfatiza algo aqui, e, e como é o Senhor que está falando, e ele se recusou a ser chamado de bom por aquele jovem rico, que lhe perguntou, e que lhe disse: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E ele disse: bom? Por que me chamas bom? Bom é o meu Pai que está nos céus. Então Jesus aqui não está se colocando lá na condição de bom, mas ele enxerga a vida humana de uma forma completa. Ele não olha só para a aparência, ele olha para o todo. E olhando para o todo, e ali há uma multidão de mais de 15 mil pessoas, ele diz: se vós, pois, sendo maus, então, aquele grupo de pessoas que estão ali, na ótica de Jesus, eram maus. E maus aí com M-A-U-S, de maldade, não de mal com M-A-L, que é de malignidade. O homem natural, o homem como ele não é perfeito. Então Deus está falando do homem no sentido de ser de natureza caída, não é bom como na criação, como Deus criou. Entrou o pecado. E aí, quando entra o pecado, entram as falhas. Então, todos nós somos pecadores. E não dá para derrubar o beiço, porque Jesus está dizendo: vocês são maus. Então, o que Jesus está dizendo? Bom, vocês precisam melhorar muito. Jesus está falando que precisa melhorar, dá para entender o porquê ele gastou tanto tempo nesse sermão. Porque ele quer o melhor de nós. Porque ele quer o melhor para nós. Então, pois vós, sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará o que vocês pedirem. E ontem nós falamos que nem tudo que nós pedimos, nós recebemos. E aí nós explicávamos o porquê disso. Mas todas as nossas orações, elas são respondidas. E Deus, olhando para nós maus, e aqui eu estou fazendo entre aspas, não está sendo filmado, só o áudio, e vocês sendo maus, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará tudo que vocês pedirem. Mas aí nós vamos lá para Mateus, que é 6:9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu santo nome,
venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas se pedir, você vai receber. E pode ser que o que você está pedindo não é o que você precisa. E Deus te dá, segundo as suas muitas riquezas, muito mais do que pedimos e do que pensamos. Então, as nossas orações são sempre respondidas. Então, quando ele está no versículo 7 e 8, pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, é de que Deus é perfeitamente bom. Não há imperfeição na bondade de Deus. Não há limites para a bondade de Deus. Tanto é que a palavra de Deus nos diz que Deus dá provas do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se ele dá prova, é porque, põe aí, Alex, João capítulo 3, versículo 16 e 17. João capítulo 3, 16 e 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, é um amor demonstrado com provas cabais que se encerram lá no Calvário, no plano perfeito, na morte vicária, na morte expiatória de Jesus Cristo. Quem tem amor maior do que esse de alguém dar o seu próprio filho? Então, é por bondade. E bondade é atributo moral de Deus. Então, quando o Senhor está a nos falar, a nos orientar, é para que não haja timidez nossa, filhos por adoção em Cristo Jesus, quando formos orar. Para que não haja timidez e medo de falarmos com este bom Deus quando pecamos contra a sua santidade. É canal aberto. É véu que se rasga do alto a baixo. Você tem livre acesso a Deus. Amor de Deus, ele nunca perece. E aí, Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, Alex. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Mas o amor é eterno. O amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus permanece. As outras coisas, elas se cumprem e elas passam. As nações, e aqui línguas aqui, no sentido de glossolalia, não é línguas estranhas não, tá? É nações, é gentes, é a divisão de línguas que aconteceu lá em Babel. Mas o amor, ele é eterno. Está em 4:8 de 1 João, que está lá em 1 João 4:8, Alex.
1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Eu posso, quando dar alguma coisa a alguém, por melhor que eu me julgue, ou que nos julguemos, a gente escolhe alguma coisa que julga ser útil para aquela pessoa. Mas pode calhar que aquela pessoa ela não gosta daquilo que está recebendo. E pode nos julgar. E aqui, vamos abrir parênteses aqui, acontece nas nossas confraternizações, amigos secretos. Então, nós somos uma igreja de periferia. Nem todos têm uma condição financeira boa, social boa. Então, as coisas que são dadas é segundo a possibilidade que as pessoas têm. E não se dá para estipular um valor, como já acontece há alguns anos, dos noivos, quando vão se casar, ir em determinadas lojas e colocar lá a lista de presente que eles querem. Então, eu vou dar para você uma lembrança. Eu tenho lá na minha casa, e eu creio que essa palavra hoje ela é quase que desconhecida, um bibelô de porcelana de um irmão que foi membro da nossa igreja, que foi viajar para Santa Catarina. E como eu viajei muitos anos para o sul, eu fiquei 18 anos viajando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e conhecia bons hotéis, e em Joinville, a cidade das flores, é muito linda, tem um hotel lá, não sei se existe ainda, porque há anos que eu não vou lá, que é 4 estrelas, o Tenhoff. E ele disse que de todos os lugares que eu indiquei para ele, aquele foi o melhor hotel em que ele se hospedou, porque tinha um programa de turismo. E a cidade de Joinville é lindíssima. Se um dia você tiver a oportunidade de viajar para Santa Catarina, conheça Joinville. É muito bonito. Então ele me trouxe de lá um bibelôzinho pequenininho. Mas eu fiquei agradecido porque ele me trouxe uma lembrança. O que eu podia esperar dele e querer dele? Puxa vida, eu indiquei um hotel assim, eu fiz o itinerário turístico para ele, Pomerode, Blumenau, Bicas, e fui. Poxa, ele podia me trazer, lá tem isso, lá tem aquilo, lá... Não, ele trouxe aquilo, então me trouxe um mimo. Então, quando a gente faz essas confraternizações, sempre tem alguém que fica bravo, porque vai medir o amor que a pessoa tem com a lembrança que ela dá, sem se esquecer da possibilidade financeira, social que cada um tem e o gosto de cada um. Mas isso acontece porque a gente é mau. Mas Deus sempre dá o melhor para nós. E o melhor que Deus já nos deu, o presente maior que Deus já nos deu, foi seu filho, para morrer na cruz em o nosso lugar, para nos salvar, para nos dar vida eterna. Isso não tem preço.
Então, amados de Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Deus, só nos dá coisas boas. E você, sabendo disso, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Os servos do Altíssimo, esse amor incondicional que Deus tem para conosco é um amor sem interesse. E às vezes as pessoas, elas presenteiam outras com segundas intenções. Eu já fui diretor comercial de uma empresa, uma média empresa, e eu dava presentes aos meus colaboradores de venda e aos meus colaboradores compradores de grandes lojas. Em Curitiba tinha uma grande distribuidora de ferramentas que fazia parte de uma rede que era lá de Porto Alegre, duas monstros de ferramentas. Então, aquele comprador, ele me atendia e eu não conseguia pedidos bons deles, até o momento em que eu começo a presenteá-los. Não estou oferecendo propina, mas estou quebrando a barreira. Estou chegando para ficar em uma condição diferenciada. Então eu ia dando presentes. Outros clientes, como eu ia para o sul, tinha lá quem era fabricante de cuia de chimarrão, de espetos para churrasco. A Tramontina foi cliente meu muitos anos, então tem muitas coisas, facas. Então eu trazia essas coisas, vai lá, tinha em São Marcos, eu comprava vinho, em Santa Felicidade eu ia lá na Durigan, mandava colocar rótulos com a logo da minha empresa, ou colocava lá nome lá no rótulo, Sérgio, né? Sérgio Salvádio, e eu dava para os meus clientes. Então, eu trazia vinho de São Marco, trazia outras coisas, trazia cuias, trazia espetos, facas, ia distribuindo para os meus clientes e amigos. Mas era a intenção de terem as portas abertas. E entramos forte nas duas empresas em Curitiba e em Porto Alegre. Toda semana íamos carregado com caminhões para essas duas firmas. Mas é assim, nem todo mundo que dá presente por gostar. Então, por isso que Jesus disse, se vós sendo maus, que há uma intenção, há uma condição. Então, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não deu o seu filho por interesse. Ele deu o seu filho porque ele nos ama. E ele nos ama por completo. Isso aí é precioso, essas questões. Então, quando você for presentear a alguém, não se constranja em impressionar. Dá o que você pode e dá o que você gosta. Se você tiver algum outro interesse, procura ver do que a pessoa gosta e tal, mas aí já é hipocrisia, né? O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus, ele é perfeito. Então, quando o Senhor monta esse paralelo aqui, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, eu já
Eu já mencionei ele aqui, o Alex. Romanos 5:8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus já nos deu o melhor. Então você pode pedir, você pode confiar. Ontem eu falei aqui que eu oro uma vez. E eu já vi pessoas já se mexendo lá no banco, né? E até cochichando aí, dando uma risadinha. Porque eu creio, eu confio. Eu tenho uma vida inteira de comunhão. Eu já fui atendido por Deus em, em só dizer Jesus. Não dava tempo de falar mais. Então, eu tenho uma experiência particular. Você tem a sua. Eu respeito a sua. Agora, respeite o que Jesus Cristo ele está dizendo. Não é pelo muito pedir. É pela fé. E a fé é o firme fundamento. Então, se Deus dá o melhor para nós, puxa vida, vamos ser gratos a Deus. Se lá nos Salmos 139, ele nos diz, sem que saia uma palavra da minha boca, eis que tudo conhece. Acho que Deus ele não sabe do que a gente precisa? Tem dúvida disso? Eu não. Há um cântico que cantávamos antes, que faz tempo, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar e escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar? Posso confiar. Então, amados de Jesus Cristo, vamos confiar mais em Deus, que Deus só dá coisas boas. Jesus nos ensinou o amor em seu ensino, deu a ênfase no amor quando disse para que a gente possa amar até os nossos inimigos. Vamos olhar para nós, que nós não merecíamos nada, mas mesmo assim ele nos amou, mas mesmo assim ele nos ama, e mais mesmo assim ele nos amará. Vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Os servos do Senhor, esse amor incondicional, esse ato de bondade, esse ato de grandiosidade, esse ato de longanimidade, este ato de altruísmo, este amor eterno que nos alcançou. Mateus capítulo 22, versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Amor que retribui. É o espelho. Eu recebo o amor e eu amo, mas eu sou mau. Então eu tenho que procurar tirar o melhor que eu tenho dentro de mim. E o que é o melhor que eu tenho dentro de mim? É Jesus. Amados de Jesus Cristo, a palavra amor está registrada na Bíblia 308 vezes. Os Salmos 136, 1, Alex, diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, a maior prova do amor de Deus para conosco é o Calvário, é a cruz, é o madeiro.
porque foi lá que o amor de Deus foi consumado para nos alcançar e nos presentear. Qual foi o presente? Salvação. Qual foi o presente? Vida eterna. E o que isso nos trouxe? Nos livrou do inferno. Nos tornou amigos. Nos tornou co-herdeiros em Cristo. Filiação. Então, Pai nosso que estás nos céus. Sermão maravilhoso, o sermão do monte. João capítulo 15, versículo 12. Nós vimos o 13, agora vamos ver o anterior. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Complexidade, por quê? Nós somos maus. Mas o amor de Deus nos alcança, nos envolve pela direita, nos envolve pela esquerda, nos envolve pela frente e nos envolve pelas costas. Tão profundo qual o mar, elevado qual o céu, vasto como o oceano azul. É de Jesus o amor de Deus por nós aqui. Ó, amados de Jesus Cristo, João capítulo 13, versículos 34 e 35. 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aí a gente usa o exemplo, né, do vós sendo mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Que esse amor que a gente tem pelos nossos filhos, essa ternura que a gente tem pelos nossos filhos, e a gente dá um tratamento para os nossos filhos, a gente cuida. Vamos ter esse mesmo amor para com o nosso próximo. Vamos amar como Deus nos amou. E amanhã, se Deus nos permitir, irmãos, estarei aqui pela manhã falando de uma regra áurea, uma regra de ouro. Estarei falando só de um versículo. Aí na quarta-feira, a irmã Maria Inês está aqui, não sei se ela vai para a fazenda. Na quarta-feira que vem, irmã Maria Inês, a senhora vai para a fazenda quarta-feira? A senhora pode pregar quarta-feira? Pode dirigir o culto de oração? A senhora pode? Deus abençoe. O pastor deu uma puxada aí de 40 dias, pode ser. A gente não tem como sair para viajar. Estava programada aí uma viagem, mas o nosso filho está mudando de casa, e aí eu creio que ele vai mexer nisso antes e depois a gente vai para ficar uma semana, mas a Ludmila tem aí umas programações, tem um jantar dos casais, tem aí Tarde Feliz, tem aí, e a Ludmila tá... É, é gostoso trabalhar para Deus. Vamos orar. Senhor bendito, eu quero agradecer ao Senhor por tua bondade, por tua misericórdia, por estarmos com o Senhor, na casa do Senhor, por mais esse período tão precioso, de tão grande aprendizado e responsabilidade, porque aprendendo não podemos nos excusar de que não sabíamos, de que não conhecíamos, mas agora nós conhecemos. E eu te agradeço por isso. Eu tenho certeza que melhoraremos muito a nossa forma de crer, a nossa forma de ser e de nos comportarmos. Nós sabemos que nós somos maus, mas o sangue de Jesus Cristo, o teu Filho,
nos purifica de todo pecado. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Para que não me esqueça, amanhã eu quero agradecer publicamente aqui, em nome de Jesus Cristo, a vida do Alex, que está trabalhando em home office e que todos os dias, sem falhar ele está transmitindo, ele está gravando e depois mandando para o YouTube as nossas gravações. Alex, Leia, Giovana, que Deus os abençoe em o nome de Jesus, que Deus os coroe de bênção, de graça e de misericórdia e retribua aos irmãos todo o bem que vocês têm nos feito e desempenhando este trabalho tão árduo e tão maravilhoso como fazem. E a todos os outros que desenvolvem e nos ajudam e estão sempre aqui trabalhando. Que Deus os recompense no nome de Jesus. Não se dá para fazer um verão só com uma andorinha. Temos que ter pessoas que nos ajudam. Então Deus abençoe vocês no nome de Jesus e até amanhã, se Deus nos permitir.